Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com grande satisfação que estamos iniciando o 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. É um evento que vai ser realizado de forma virtual, a exemplo do que foi ano passado, em função dessa pandemia toda que se estabeleceu no mundo inteiro. A comissão organizadora, formada pelo Sindicato Rural, pela Emater, pela CIAS, pela Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas e pela Unideal, em parceria com o Poder Público Municipal de Getúlio Vargas, estamos levando aos senhores nesse evento palestras que entendemos ser de profunda importância para que aplicado na sua atividade, especialmente então no trigo e no milho, fará a diferença nos seus empreendimentos. Desejamos aos senhores um excelente fórum e que acompanhem a nossa programação. 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Em nome do Poder Executivo Municipal, nós queremos saudar a todos. Acreditamos na força da agricultura e temos a certeza que, com informação, estaremos levando renda ao homem do campo e contribuindo para a sucessão familiar. Muito obrigado a todos que acreditam na força do agro. Muito bem, pessoal, então dando sequência ao nosso 7º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e 8º Fórum Norte Gaúcho do Milho, nós temos a satisfação então de apresentar a nossa primeira palestrante deste evento, a metodologista Estael Cias, da Metsul, que falará para nós sobre a projeção das chuvas, do clima, enfim, da temperatura para as próximas safras aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Olá, você que nos assiste, eu sou a meteorologista Estael Cias, da Metsul Meteorologia. Eu venho trazer informação, conteúdo de clima, da previsão para os próximos meses. Antes, eu gostaria de agradecer o Sindicato de Getúlio Vargas pelo convite de participar mais uma vez do Fórum do Trigo, do Fórum do Milho, Fórum Norte Gaúcho do Trigo e do Milho. É uma alegria poder trazer informação. Infelizmente, ainda é neste formato virtual. Gostaria muito que fosse da forma presencial, que a gente pudesse conversar mais de perto e tirar suas dúvidas. Mas ainda assim é válido e a gente vai tentar fazer da forma mais didática possível e mais objetiva também, para não se tornar cansativo aí a apresentação para vocês. Gostaria de dizer também que espero que esteja tudo bem com suas famílias, com vocês, afinal foi um ano bem complicado, um ano difícil. A gente enfrentou um vírus, algo invisível, um inimigo invisível que nos trouxe tantos danos, não só para a saúde, tantas perdas, mas principalmente o setor econômico aí sentiu bastante e ainda está sentindo os reflexos de tudo isso. Dito isso, vamos então aqui ao tema da nossa palestra, que é justamente a neutralidade climática e o que isso pode trazer de impacto no regime de precipitação e também no comportamento da temperatura no Rio Grande do Sul nos próximos meses. A gente, só para relembrar o que é o Laninha, que foi o que influenciou o clima no mundial nos últimos meses, é justamente essa que a gente chama língua de águas mais frias, que está justamente aqui na linha do Equador, no Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta, e portanto qualquer oscilação térmica que aconteça nessa grande, enorme massa de água, isso vai ter impacto na circulação geral da atmosfera, vai modificar, acrescentando ou retirando umidade de partes do planeta. E aqui no Rio Grande do Sul, o impacto do Laninha esperado é justamente a chuva irregular, a estiagem, esses efeitos que nós tivemos muito mais até eu diria entre Santa Catarina e Paraná nos últimos meses do que no Rio Grande do Sul. E aqui nós tivemos aquela chuva ali no final de janeiro e começo de fevereiro que foi providencial aí para ajudar as lavouras aqui no Rio Grande do Sul, mas tivemos prejuízo no milho, tivemos prejuízos em outras áreas aí em razão da irregularidade da chuva, mas a chuva ali de final de janeiro e começo de fevereiro realmente nos salvou de uma situação pior. E aqui eu coloquei justamente o dia 10 de setembro, o dia que a Agência de Oceano e Atmosfera, NOAA, decretou oficialmente o início do Laninha. Isso foi no ano passado, dia 10 de setembro do ano passado. E a partir de então, o que acontecia? O oceano estava mais frio já por vários meses, desde meados de 2020 nós tínhamos esse resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial e a atmosfera começou a reagir a esse resfriamento. Então houve o acoplamento do fenômeno que começa
no oceano e tem consequências na atmosfera. A partir de então foi decretado o início do Laninha. Interessante ressaltar, a NOAA considera o patamar de 0,5, quando as águas do Pacífico ficam pelo menos meio grau abaixo da média por várias semanas seguidas e com impacto na atmosfera, é decretado o início oficial do Laninha. Já a agência australiana considera um patamar mais conservador. É necessário que haja quase 1 grau abaixo da média, 0,8, quase 1 grau abaixo da média de temperatura naquela região Ninho 3,4, no centro do Oceano Pacífico Equatorial. Tem que ter esse resfriamento de quase 1 grau abaixo de zero por várias semanas para que eles decretem o início ou final do Laninha. E isso aconteceu recentemente, no dia 31 de março, a agência australiana decretou o fim do Laninha, neutralidade, deu um aviso de neutralidade no Oceano Pacífico Equatorial. A NOAA ainda não fez isso, mas é iminente, provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias, isso vai acontecer, porque a atmosfera já começa a dar sinais de neutralidade e nas últimas medições no Oceano Pacífico Equatorial, vou mostrar isso daqui a pouco, a temperatura no Oceano Pacífico Equatorial já estava de 0,4, então já estava abaixo do patamar de 0,5, considerado aí o critério inicial para a Laninha pela agência NOAA. Então vamos aqui, nos últimos dados ainda se considerava o Laninha presente, né, influenciando o clima, isso pelos dados da agência NOAA. Aqui só para lembrar as regiões de monitoramento, porque a gente fala muito dessa região Ninho 3,4, mas a região de monitoramento ela é mais ampla, ela vai desde a costa aqui da América do Sul até a região da Austrália. Então a gente tem duas regiões principais para o Rio Grande do Sul que a gente sempre acompanha. Ninho 1+2, que é essa região mais próxima da América do Sul, a região central, 3,4, e numa menor escala de importância, a Ninho 3 e a Ninho 4. Mas as áreas mais importantes que a gente monitora e acompanha, e discute e reavalia os impactos são essas duas áreas, Ninho 1+2, mais o Pacífico Leste ou o Pacífico Equatorial 3,4. Aqui o que aconteceu é uma média dos dados dos últimos anos, mas a gente vai pegar aqui dos últimos meses, começou em julho, agosto, setembro, em média a temperatura ficou abaixo, o pico do Laninha se deu justamente aqui entre setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, onde a gente teve em média aqui trimestral de 1,2 abaixo da média, menos 1,3, depois menos 1,2, aqui já nos meses, no trimestre de verão, dezembro, janeiro e fevereiro, 1 grau abaixo da média e depois já descendo aqui para 0,9 entre janeiro, fevereiro e março. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres consecutivos com águas mais frias no Oceano Pacífico Equatorial e o pico se deu justamente entre o finalzinho da primavera e início de verão, era o que era esperado e chegou a um patamar até de intensidade moderada em alguns momentos, esse fenômeno Laninha, com temperatura em média acima de 1,2, 1,3 na região Ninho 3,4. Aqui nós temos as 4 regiões, como eu já tinha apresentado, então vamos começar aqui pela Ninho 1+2, que desde junho do ano passado passou praticamente o ano, todo o segundo semestre com águas mais frias, teve um curto período de aquecimento ali em março, depois voltou a apresentar resfriamento. É normal ter bastante variabilidade aqui nessa região em termos de temperatura. Quando a gente olha para Ninho 3,4, a gente vê realmente um pico aqui entre novembro e dezembro e depois aos poucos começando a diminuir esse resfriamento e mais notadamente aqui entre março e abril a gente vê que diminuiu bastante o resfriamento no Oceano Pacífico. Então o pico se deu aqui entre o final da primavera, começo de verão, o período em que foi mais intenso, chegando aqui em novembro, em uma semana ali a gente chegou a ter 1,8, mas foi um período bem curto com essa intensidade, com esse pico aí de 1,8 com temperatura quase 2 graus abaixo da média ali no Oceano Pacífico Equatorial. Então o pico de intensidade ele não foi muito longo, não foi muito persistente nessa região. Avançando um pouco mais, isso é o que nós temos para as próximas semanas. Então, nas próximas semanas, isso aqui é água subsuperficial, então, águas mais profundas, o que se espera que vai emergir nas próximas semanas. E o que a gente vê são águas mais quentes, então, o que tendem a chegar à superfície e atenuar o resfriamento. Então, a tendência realmente é de neutralidade, aliás, isso já é fato, não é previsão. Isso aqui já está em processo, já está acontecendo. Então, essas águas mais quentes vão vir para a superfície e vão neutralizar
neutralizar aquele restinho ainda que tem de águas mais frias em toda a porção equatorial do Oceano Pacífico. Então isso vai concretizar essa neutralidade e que certamente a NOAA vai decretar em poucos dias aí nessa região. Em termos de chuva, o que isso impactou? Aqui eu coloquei o mapa de anomalia de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia. Então a gente tem aqui o quanto que a chuva ficou aqui para o mês de janeiro de 2021, como é que foi o comportamento da chuva, aquilo que eu comentei, a chuva de janeiro foi o que salvou a lavoura e também choveu bem no Paraná e Santa Catarina, mas a gente vê boa parte do Rio Grande do Sul aqui com volumes acima da média nessas áreas em azul, até aqui mais ou menos nessa área mais ao norte, próximo de Erechim, de Getúlio Vargas, as médias aí da chuva ficou até próximo da média, não chegou a ficar não ficou a ter um desvio muito maior. Aí quando a gente olha para fevereiro, a gente já vê aqui duas áreas distintas, né? Uma área com chuva abaixo da média, com estiagem, pegando metade norte do Rio Grande do Sul, um pequeno sinal aqui mais ao norte ali na divisa com Santa Catarina positivo, e mais na metade sul também choveu acima da média no mês de fevereiro. E o Paraná a gente vê bem seco também no mês de fevereiro. Quando a gente olha para o mês de março, também tem áreas, embora março já tenha um volume menor de precipitação, mas os episódios ainda que curtos de chuva trouxeram volumes um pouco acima da média também nessas áreas da metade norte do Rio Grande do Sul, volumes em média de 25 a 50 milímetros acima da média, mas grande parte das regiões ainda com volumes abaixo da média histórica. Então, abril tem tudo para terminar realmente com chuva abaixo da média, muita irregularidade na chuva neste mês de abril. O mapa não está pronto porque não terminou o mês para fazer anomalia. E aqui nós temos para o trimestre, né? A gente pega aqui janeiro, fevereiro e março, quando a gente junta os três, na soma dos três, a anomalia foi positiva na parte norte, na parte sul e mais na área central, incluindo aqui Vale do Rio Pardo, região da Grande Porto Alegre, o volume ficou abaixo da média e também na fronteira oeste, mas a gente vê essa área aqui de Getúlio Vargas, essa área de Erechim, Iraí, Campos de Cima da Serra, Média Alto Uruguai de uma forma geral, com volumes que ficaram no trimestre de verão, no trimestre de janeiro a março, com volumes acima da média. O que se espera daqui para frente? Então, de fato, o que os modelos já colocam, aqui nós temos aqui a média dos 22 modelos dinâmicos e estatísticos. Quando a gente olha aqui essas curvas de média, a gente vê um prognóstico indicando realmente o enfraquecimento do Laninha, que está no 0,5 patamar, que seria de início de Laninha, e essa linha preta aqui seria a área de neutralidade, o que passa disso seria El Ninho a partir também desse patamar de 0,5. Então a gente vai avançando aqui a partir de março, abril, maio, abril, maio, junho, julho, junho, julho, agosto, inverno, aqui já tendendo para a primavera e depois os meses de verão. O que a gente vê realmente é uma tendência da temperatura do Oceano Pacífico Equatorial Central, aquela região lá do Ninho 3.4, ficar entre um pouco de resfriamento e neutralidade e temperatura dentro mesmo do normal. Então, em geral, esse resfriamento ele vai ter um enfraquecimento, por vezes vai ficar ali menos 0,2, menos 0,1, muito próximo realmente da neutralidade, da normalidade. Mas com ligeiro resfriamento é o que a maioria dos modelos coloca aqui, pelo menos até setembro. Depois tem uma tendência, isso depois a gente vai mostrar mais, alguns modelos são um pouco mais exagerados, mas tem uma tendência de um novo resfriamento que não passa muito de 0,5, de um novo resfriamento que pode acontecer na primavera de 2021. Então a gente vai para uma neutralidade com águas dentro do normal, temperatura superficial do Oceano Pacífico Equatorial dentro da normalidade, agora no final do outono, boa parte, todo o inverno, e depois na primavera a gente pode ter um repique aqui de resfriamento, uma intensificação, mas vejam, a curva depois volta a subir. Então, em média, o que se coloca é a possibilidade sim de ter um novo resfriamento ali na primavera, mas no verão já voltando a subir a temperatura. Tudo muito sutil, não há previsão de extremos, não há previsão de uma consistência ainda deste cenário. Há um prognóstico de resfriamento,
resfriamento, mas que não se sustenta por muito tempo, por muitos meses, para que a gente possa falar hoje, por exemplo, porque a gente está falando da safra de inverno, mas já querem saber da safra de verão, isso é normal. Então é bem precoce e está tudo em aberto ainda, os próximos mapas vão deixar bem claro isso. Quando a gente vai para o campo da probabilidade, a gente vê esses próximos meses aqui, as barras em cinza que indicam neutralidade predominando. A gente tem, depois das barras em cinza, as barras de laninha, que olha, há um decréscimo na probabilidade. A gente sai de 50% agora nesse trimestre, março, abril, maio, mas vai para abril, maio, junho, julho, a predominância de neutralidade é gritante. A gente chega aqui a 80%, a gente sai de quase 80%, depois cai para 60%, fica perto de 50%, e aí começa a crescer a probabilidade de um novo episódio de laninha dentro da primavera, início de verão, ali novembro, dezembro, janeiro, no trimestre, mas a gente vê que não predomina tanto. Tem uma briga aqui entre neutralidade e laninha, uma probabilidade aqui de pouco mais de 40% de laninha e em torno de 40% de neutralidade. Então a gente vê essa possibilidade. Então a gente vê diminuir a condição de laninha e depois ela volta a aumentar aqui na primavera de 2021. Mas os próximos meses, pegando principalmente safra de inverno dentro do campo da neutralidade, isso aí é inegável aí pelos modelos. Aí quando a gente vai olhar ali aquela curva, aqueles outros modelos, aquele pacote de modelos e ver o que eles indicam, separando aqui para o pacote de modelos, aqui pegando o NME, a gente também vê uma curva parecida, em que a gente tem esse retorno à neutralidade, depois volta a cair para um campo no limite ali entre neutralidade e um laninha fraco mais para o final de 2021. Avaliando aqui mais também esse outro pacote de modelos, a curva é muito parecida. A gente vai para a neutralidade e depois acaba tendo uma curva de resfriamento aqui a partir do final da primavera, meados da primavera eu diria. Quando a gente vai olhar aqui, aí já considerando o prognóstico do modelo australiano, do que o centro australiano avalia, lembrando que eles são mais conservadores, então aqui a probabilidade que nós temos aqui para o mês de maio é muito dentro do campo da neutralidade, aqui seria laninha, aqui é o ninho e dentro da área em branco seria neutralidade. Então dos modelos que eles rodam, está dentro do campo da neutralidade agora para o mês de maio. Então eles já consideram que estão em neutralidade e seguem neutralidade. Quando a gente vai para o mês de junho, muda pouca coisa. Também dentro de um campo de neutralidade, o prognóstico dos modelos que eles rodam. Quando a gente vai para julho, dentro da neutralidade. Julho começa a ter alguns modelos aumentando a probabilidade aqui de uma tendência de resfriamento, mas dentro de um campo de neutralidade. Quando a gente vai para setembro, também aí já aparece sinal de outro modelo aqui, não só esses dois, e essa é a condição pelo menos até setembro, segundo a avaliação do Centro Australiano, neutralidade climática. Quando a gente vai para o mapa espacial para enxergar de uma outra forma, que é o modelo CFS, a gente vê que a previsão para o mês de abril tem ainda águas mais frias, a gente vê que justamente na região Ninho 3.4 já áreas neutras e áreas com leve resfriamento, realmente entre 0,25 e 0,5. Quando a gente vai aqui para o mês de maio, a gente já vê que predomina a área em branco, que é sinal de neutralidade realmente. Quando vamos para o mês de junho, neutralidade. Julho, aparece um sinal de resfriamento, mas vejam, a Ninho 1+2 mais quente, só aqui no Pacífico Equatorial Central com esse resfriamento. Então não há aquela condição clássica em que o resfriamento parte do leste e se espalha até o oeste. Então não há uma condição clássica. Julho da mesma forma, pode ter um sinal de resfriamento, mas a região Ninho 1+2 continua mais quente do que o normal. Quando a gente vê para setembro também, e aí quando chega lá em outubro, sim, em outubro a gente vê toda essa região já com águas mais frias, mas também com um sinal de um resfriamento fraco, persistindo no mês de novembro, e aqui seria isso, mês de novembro. E aqui a projeção de um outro modelo também colocando para novembro esse resfriamento na região do Pacífico Equatorial. Aqui para o mês de abril, a gente tem desse outro modelo do NCAR, também colocando abril dentro de um campo de neutralidade.
Olhando para maio, neutralidade, junho, neutralidade, até com umas áreas aqui de aquecimento aqui e também com um sinal de aquecimento na região de Ninho 1+2. Quando a gente vai para o mês de julho, também já começa a apresentar algumas águas mais frias, mas essa região aqui mais quente do que normal. Quando a gente vai para o mês de agosto, também tem um resfriamento, mas ainda não tem toda aquela região, toda aquela porção equatorial. Começando a mudar em setembro, outubro e novembro, toda a região. Então, 2 modelos aí com uma condição bem parecida para o Oceano Pacífico Equatorial, indicando realmente que nós vamos ter um repique de resfriamento lá em meados da primavera no Oceano Pacífico Equatorial, mas ainda é precoce para falar em laninha, porque é necessário que haja aquele resfriamento, que ele se sustente por várias semanas e para depois a atmosfera reagir a esse resfriamento. E lembrando daquele gráfico inicial, o que a gente tem realmente é um sinal de resfriamento, mas depois a temperatura volta a subir. Então é precoce falar que o próximo verão vai ter laninha de novo, é precoce falar em estiagem, é muito precoce falar em efeitos até mesmo durante a primavera, porque o resfriamento ele começa na primavera, então a atmosfera não tem uma resposta instantânea ao resfriamento, então é muito precoce. Mas em termos de final de outono e inverno, é neutralidade climática, não teremos nem El Niño, não teremos nem laninha influenciando o clima aqui no Rio Grande do Sul. Isso é bom? Isso é ruim? Eu vou dizer que para nós meteorologistas isso é ruim, porque acaba se tornando a previsão do tempo, a previsão climática, ela acaba se tornando mais desafiadora, porque quando a gente tem um vetor, seja El Niño ou laninha, a previsão ela fica até de uma forma mais fácil, porque a gente já sabe que existe uma tendência para menos ou mais chuva. Quando a gente está no campo da neutralidade, aí realmente a gente tem que analisar os outros vetores, como é que eles vão interferir nessa conta e nos trazer como resultado mais ou menos chuva, mais ou menos frio, maior ou menor risco de geada, especialmente nesse período de inverno. Então, essa é a condição que a gente tem aí para os próximos meses. Então, o decreto do fenômeno climático laninha é iminente, nos próximos dias certamente nós vamos ter esse decreto, neutralidade predominando no inverno e sinais de um novo resfriamento no segundo semestre, especialmente ao longo da primavera. Em breve, agora, o próximo passo é falar de como é que isso vai impactar, qual é a nossa avaliação dos impactos disso na chuva e na temperatura. Bom, como eu já falei, então, na análise do Oceano Pacífico, a tendência é de um inverno de neutralidade climática e depois tendendo para um novo resfriamento. Como eu mencionei, isso acaba se tornando um desafio maior para nós meteorologistas fazer esse prognóstico mais de médio e longo prazo. Porque o Rio Grande do Sul é uma região de zona de transição climática, nós temos praticamente todos os fenômenos do cardápio meteorológico atuando no Rio Grande do Sul. E no período de inverno nós temos as frentes frias passando mais lentas pelo estado, os ciclones muitas vezes atuando em conjunto. Basta lembrar, ano passado nós tivemos aí 3 ciclones em sequência que em questão de, acho que não chegou a 10 dias, trouxe aquela grande enchente no Vale do Taquari, enchente histórica, inclusive também aqui no Guaíba, em Porto Alegre. Aí o pico foi dado pelo ciclone Bomba. Então, os ciclones são fenômenos que fazem parte da nossa climatologia, são normais, toda semana passa ciclone aqui no Atlântico, é só que a gente só comenta na previsão, no boletim meteorológico, quando o ciclone está mais perto, influenciando diretamente a condição meteorológica. Mas é normal, ciclones extratropicais fazem parte da nossa climatologia. E frentes frias, no período de inverno, elas passam mais devagar pelo Rio Grande do Sul, e por isso que é o período mais chuvoso, principalmente o mês de junho, é o mês que tem maiores médias climatológicas de precipitação. Então, é um período em que temos realmente uma condição favorável a frentes frias, muitas vezes associadas a ciclones extratropicais, que depois de passar pelo estado, vem uma massa de ar polar derrubando a temperatura, trazendo geada, e quando a gente tem uma situação especial de frente fria, ciclone e massa de ar polar, elas atuando em conjunto ainda próximas, podem trazer eventos de neve, eventos de geada negra, que é muito importante para o setor agrícola. Então são fenômenos que fazem parte da nossa climatologia. E quando a gente não tem nem El Niño, nem Laninha, esses eventos mais característicos, mais típicos, dependendo de outros vetores, é o que deve acontecer, é o que deve predominar mesmo nesses próximos meses. Então é disso que a gente vai falar quando a gente vai avaliar a previsão de chuva. Não tendo El Niño nem Laninha, outros vetores, como a Madem Júlia, a oscilação 30 a 60 dias, o índice AO, índice anular sul,
O próprio Atlântico também, a gente tem que acompanhar como é que vai estar a temperatura da água do Oceano Atlântico que banha nossas praias, que muitas vezes pode potencializar a chuva ou inibir, dificultar a passar, desviar as frentes frias daqui. Então, todos esses outros vetores que são de menor prazo comparado à Laninha e ao Ninho, eles acabam se tornando mais importantes numa situação de neutralidade climática, que é o que a gente vai ter a partir de agora. Então, isso nos exige muito mais, uma análise de muito mais dados. A gente analisa sempre, mas agora eles se tornam mais importantes e a gente tem que colocar na balança e ver o que vai pesar mais na hora de definir nossa previsão aí para próximas semanas, próximos meses. E é isso que a gente tem que fazer praticamente toda semana, renovar toda essa avaliação, porque muda muitas vezes e nos traz surpresas. Anos de neutralidade, a gente teve já muitos anos neutros com grandes enchentes e já tivemos muitos anos neutros também com veranico, com tempo seco. O mês de agosto é sempre um mês que nos traz aí períodos quentes, de principalmente bloqueios atmosféricos, temperatura alta, e esse também acaba sendo uma característica do nosso inverno, independente aí de ter El Niño, Laninha, especialmente em situações de neutralidade. Então, avaliando de uma forma geral, em termos de chuva, o outono segue com essa irregularidade da chuva. A má distribuição da chuva no outono é interessante, porque se a gente for ver os dados do mês de abril, agora bem recentes, nós tivemos um único episódio com 100 milímetros em Torres, que alagou ao município de Torres, nosso litoral norte. Nós tivemos um único evento de 96 milímetros lá em Santiago. Uruguaiana também teve um episódio de chuva volumosa, se não me engano foi perto de 100 milímetros. Santo Ângelo e Juí também teve um evento de chuva de mais de 60, 70 milímetros em menos de 24 horas. Então, apesar de abril certamente vai terminar com chuva muito abaixo da média e na grande maioria dos municípios gaúchos, inclusive aqui na região metropolitana, inclusive na região de Getúlio Vargas, houve alguns municípios que tiveram excesso de precipitação, mas nesse curto período de 30 dias, chover 24 horas 100 milímetros, não é a chuva que adianta para o agricultor. O que o agricultor precisa é aquela regularidade, uma boa distribuição, que chova pelo menos a cada 2, 3 dias ou a cada 5 dias, mas não um único episódio no mês inteiro e com 100 milímetros. Isso para nós não resolve. Então, não é só média, vai chover dentro da média, mas se chover dentro da média e chover apenas um dia, não adianta nada também. A gente precisa que chova próximo do normal, do que a climatologia regula para aquele período e que seja bem distribuído. Outono, o volume de precipitação abaixo da média, a gente deve terminar o outono em geral com volume abaixo da média, tem esses extremos isolados. O inverno sob neutralidade, a gente já falou isso no bloco anterior da palestra. Uma grande probabilidade do trimestre, né, ali junho, julho e agosto, com chuva abaixo da média em alguns setores do estado. Dentro e pouco abaixo da média, não se vê um prognóstico muito voltado, por exemplo, para uma situação de estiagem, de bloqueios muito persistentes. E é interessante também ressaltar que o que traz a chuva no inverno são frentes frias, são ciclones, são fenômenos mais abrangentes. Então, e quando a gente fala em média, também a média é mais alta, o mês de junho especialmente é um dos meses que tem a maior média climatológica. Então, dizer que vai chover um pouco abaixo da média, a gente sai de 200 milímetros, que seria o normal, para 150, 170, não chega a ser tão ruim, não é uma coisa tão preocupante. E o trigo precisa de tempo seco, precisa de pouca umidade e frio. Então, para as lavouras de trigo, depois da lavoura já bem implementada, seria melhor, mais confortável que não tivesse tanta umidade. Então, não chega a ser uma notícia preocupante. Mas, por outro lado, justamente porque os fenômenos que trazem a chuva, que trazem a precipitação, são fenômenos mais abrangentes e muitas vezes mais persistentes, a gente vai ter certamente, assim como aconteceu agora no mês de abril, nos meses de inverno, alguns períodos de excesso, algumas áreas com excesso de precipitação. Isso é normal, é característica do nosso inverno e a gente está dentro de um quadro de neutralidade. Então, a passagem de frentes frias, a atuação de ciclones, lembrando, ano passado a gente teve um ciclone bomba, isso acaba trazendo eventos de chuva excessiva. E aí, isso aí não tem como prever hoje, não tem como hoje dizer se no dia 30 de julho a gente vai ter um ciclone bomba. Isso aí é só na previsão de curto prazo. De 5, 10 dias a gente consegue avaliar se teremos um grande evento de chuva e aí a gente vai alertar, vai difundir essa informação aí nos nossos canais. Então vamos para o campo de precipitação. Vamos começar aqui pelo mapa trimestral do Instituto Nacional de Meteorologia. Isso aqui é a anomalia, quanto que a chuva estará acima ou abaixo da média no trimestre. Aqui a gente tem maio, junho e julho.
O que o modelo coloca aqui? Ele coloca um sinal em amarelo mais fraco, então seria em torno de 50 milímetros no trimestre, em 90 dias, boa parte do Rio Grande do Sul com 50 milímetros abaixo do normal, e tem uma área em destaque aqui que pega justamente essa região aqui mais... pega um pouco mais aqui, tendendo para a região nordeste, mas está muito próximo aqui de Erechim, de Getúlio Vargas, entre 50 e 100 milímetros, mas é no trimestre. Então, tem que pegar a média de maio, junho e julho, que fica em torno de 400, 500 milímetros. Então, pode ter um desvio negativo aí, em torno de 50 a 100 milímetros. Quando a gente vai olhar de mês a mês, aí eu peguei alguns modelos, não sobrecarreguei essa parte, porque a gente sabe que palestra virtual, muita informação também acaba ficando muito extenso. Peguei o modelo CFS, é um dos mais usados, aí difundidos, nem sempre é o que mais acerta, mas é um modelo bem usado. O interessante é que ele coloca aqui para o mês de maio. Então a gente vê aqui, essa área em branco seria chuva dentro da média, e tem uma área aqui de chuva abaixo da média, mas com volumes, vejam só, em torno de 10 a 20 milímetros, 10 a 30 milímetros abaixo da média. Então não é, ligeiramente abaixo da média, e a região aqui de Getúlio Vargas, a região de Erechim, está muito próximo da média histórica o mês de maio, mas a distribuição vai ser regular e principalmente a frequência de chuva ainda parecida com o mês de abril. Isso é que os modelos colocam. Aí quando a gente vai para o mês de junho, uma tendência de um desvio mais forte, então aí já chuva abaixo da média no mês de junho, com volumes em torno de 20 a 40 milímetros, então se a média fica perto de 200, uma perspectiva aí em torno de 150 a 160. Para o mês de julho, segundo o modelo CFS também, com esse desvio um pouco maior, volumes em torno de 40 a 60 milímetros abaixo da média, e tem um sinal um pouco mais forte aqui entre a metade, entre norte, Planalto, média Alto Uruguai e sul do Paraná, com um pouco mais aí de 80 milímetros, então mostrando um indicativo de julho um pouco mais seco. Mês de agosto, a chuva dentro da média, em geral no estado, aqui um pequeno desvio de 10 milímetros, mas boa parte do estado com o mês de agosto tendendo a chuva dentro da média. Setembro também diminuindo na metade norte, incluindo aí a região de Getúlio Vargas, com volume um pouco abaixo da média. Outubro dentro da média, novembro secando um pouco e dezembro também secando um pouco. Então o que a gente vê em geral para os próximos 6 meses é uma tendência de volumes um pouco ligeiramente abaixo da média, em geral nesse prognóstico do modelo CFS. Agora a gente vai para o modelo CM, o modelo CAM. Aqui a gente tem maio também com uma tendência, ele tem um sinal um pouco mais forte de desvio de precipitação para o mês de maio, então chovendo menos por essa previsão. Junho também com uma tendência de volumes abaixo da média, mais parecido com o CFS. Julho, aí ele tem um sinal diferente, colocando julho com chuva acima da média, e vejam, com volumes aqui na faixa de 20 a 40 milímetros, na verdade todo o estado, e pegando até metade sul do estado do Paraná. Então ele tem um sinal bem diferente para o mês de julho, colocando o mês de julho acima da média. Agosto, que o CFS colocava dentro da média, ele também coloca um sinal de chuva acima da média aqui na parte norte, mas volumes um pouco acima da média, entre 10 e 20 milímetros. Quando vai para setembro, outubro e novembro, setembro e outubro um pouco abaixo da média, se outubro dentro da média, a gente tem que lembrar que outubro é um período de temporais, um período em que a gente pode ter chuva volumosa. E aí quando entra no mês de novembro, ele também tem um sinal completamente diferente do CFS, colocando mais chuva na metade sul, mas seco aqui na metade norte, para a região de Getúlio Vargas, parecido com o CFS, e dezembro também com uma tendência de chuva abaixo da média. Indo para o ECMWF, modelo europeu, a gente tem aqui para o mês de maio também um desvio, uma tendência de chuva abaixo da média, pegando praticamente todo o sul do Brasil, e aqui na região de Getúlio Vargas em torno de 20 a 40 milímetros, não chega a ser um desvio muito significativo. O mês de junho parecido com o CFS, com chuva abaixo da média. Julho também mais seco do que o normal. Agosto também com áreas aqui dentro da média, tá lembrando um pouco aí o sinal do CFS também, o modelo do ECMWF. Depois colocando um aumento da chuva entre setembro, no mês de setembro, pegando principalmente metade norte, pegando Paraná, Santa Catarina e metade norte do Rio Grande do Sul. Secando depois em outubro. Não, esse aqui vai até setembro só.
Aí a previsão do NCAR para o mês de maio também parecida com o CFS, com chuva abaixo da média. Muda bastante a previsão para o mês de junho, colocando uma perspectiva de chuva acima da média em boa parte do sul do Brasil. Julho também, com chuva acima da média. Agosto, setembro, e aí depois indo uma tendência de neutro para seco nos meses seguintes, aí, nos meses de verão. Então a gente vê alguns modelos colocando a possibilidade que a gente tenha chuva dentro até um pouco acima da média entre julho e agosto, mas é dentro daquilo que eu comentei. A climatologia mostra que é um período em que frentes frias e ciclones podem passar lentos pelo estado, então isso pode trazer aí 1 ou 2 episódios de uma frente fria estacionária, podem levar o volume de precipitação acima da média. Então é isso que esses modelos estão mostrando. Aqui nesse outro modelo, a gente tem aqui também a tendência para maio abaixo da média, junho abaixo da média, julho abaixo da média, depois a gente vai para agosto muito seco, setembro, outubro e novembro. E dezembro também. Então esse tem um sinal parecido com o modelo CFS, em que os próximos meses praticamente todos têm chuva muito, apesar de ser pouco abaixo da média, mas com uma tendência de ser ligeiramente mais seco. Aqui eu coloquei aquele gráfico que a gente já trouxe em uma outra oportunidade. É um gráfico que mostra a tendência de chuva acima ou abaixo da média, pela saída de vários modelos, aqui o CMC, o DWD, o modelo aqui, o SMWF, modelo japonês, se não me engano. Então a gente tem a saída de 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos. Aqui seria a média, o que está abaixo é abaixo da média, o que está acima seria acima da média. Aí a gente pega aqui mês de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Aqui a tendência desses 6 modelos para o município de Getúlio Vargas. E os 6 modelos, praticamente todos, indicam que pelo menos até setembro a chuva vai ficar abaixo da média. Mas quando a gente olha os desvios, quanto que vai ficar abaixo da média em Getúlio Vargas, em média o que a gente tem aqui, volumes em torno de 18 a 25 milímetros aqui para o mês de junho, em torno de 11 a 30 milímetros, em média aqui 14 no mês de julho. Então é um desvio pequeno. Então a tendência, segundo a média desses 6 modelos para a região de Getúlio Vargas, sim, é de chuva abaixo da média nos próximos meses, mas o desvio, quanto vai ficar abaixo da média, é pouco. E a gente olhando aqui essa outra combinação também de outros modelos, da saída de outros modelos, a gente vê um cenário até parecido. A gente pega aqui abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. A linha de 0, que seria a chuva dentro do normal, tem duas saídas aqui, esse modelo CCSM4 e o modelo vermelho aqui, o modelo CAM. Esses 2 modelos eles até colocam aqui entre junho, julho e agosto chuva acima da média, ligeiramente, né? Não chega a ser volumes muito acima da média, em torno de 20 a 30 milímetros, mas a maioria dos modelos também com um sinal de chuva abaixo da média para o município de Getúlio Vargas. Isso aqui é uma saída específica para o município. Aqueles outros mapas a gente mostra mais geral para o Rio Grande do Sul. Aqui a gente fez uma extrapolação para especificamente o município, para latitude e longitude, e a saída dos modelos realmente indica esse desvio. Mas veja aqui, aqui é entre 0 e 50 milímetros. A grande parte dos modelos está aqui, nesse patamar de um desvio entre 0 e 50 milímetros. Então não é um desvio muito grande daquilo que seria o normal chover em cada um desses próximos meses. E a gente sabe que a média é maior aqui entre junho e julho, e nesse período a gente tem aqui, olha, em média 25 a 30 milímetros. Então é aquilo que eu falei, uma tendência de chuva abaixo da média, mas o importante é saber o quanto é abaixo da média. Não são volumes de 50%, 70% abaixo da média, que é um percentual pequeno, mas um pouco mais seco do que o normal. Aqui seria a quantidade, né? Aí não seria o desvio, né? Seria o volume previsto realmente por mês. Aí a gente vai olhar a média. Então a média de precipitação para o mês de abril em torno de 90 milímetros, para o mês de maio quase 100 milímetros, para o mês de junho 93, julho em média 78 milímetros, 84 milímetros previstos para o mês de agosto. Isso em média de todos esses modelos. E para o mês de setembro, 113 milímetros. Então aqui é uma média, né? A gente não tem, claro, como prever com meses de antecedência o valor exato de precipitação, mas em média a gente vê volumes muito próximos. Claro que tem modelos que colocam 150, outros modelos colocam 60, então na média volumes
em geral, ao redor de 100 milímetros aí por cada mês. Então é um volume bem razoável e acredito que dá sustentação para a lavoura e contribui aí, não trazendo o excesso que o trigo não gosta e também não trazendo falta que é necessário, né? A chuva é necessária, que não seja em excesso, nem períodos muito longos de umidade, mas a chuva é necessária para o pleno desenvolvimento da lavoura. Quando a gente vai para o campo da temperatura, um outro desafio, porque agora o período de outono ele tem muita variabilidade na temperatura. Os primeiros meses do ano, até não coloquei os mapas aqui, mas a gente teve, quando a gente olha o trimestre, janeiro, fevereiro e março, o trimestre foi mais frio do que normal, tanto a mínima quanto a máxima, em boa parte dos municípios gaúchos. Nós não tivemos extremos de calor nesse verão, não tivemos marcas. Teve ali no comecinho de janeiro, se não me engano, dia 8 de janeiro, a gente chegou a ter 38, 39 graus, mas depois a temperatura não apresentou extremos. Então, em média, até agora a gente já vem com dias mais a menos, com previsão e final de abril aí com essa possibilidade de um frio mais forte, depois ao longo do mês de maio, até porque as noites vão ficando mais longas até a chegada do inverno lá em junho. Então qualquer massa de ar polar que chegue no estado, um período mais seco, acaba favorecendo o resfriamento noturno. Então a gente tem uma grande variabilidade ainda da temperatura agora nos meses de outono, apesar de, em geral, a temperatura já está apresentando períodos mais a menos, e depois nos meses de inverno tem todo aquele cenário de frente fria passando e massas de ar polar intensos conseguindo chegar ao Rio Grande do Sul. O mês de agosto costuma ser um período favorável a bloqueios, mês de maio sempre se fala um tal de veranico de maio, pelo menos no curto e no médio prazo não se vê uma condição de veranico, de 5, 10 dias com marcas de temperatura mínima e máxima acima da média, isso que nós meteorologistas chamamos de veranico. É um bloqueio atmosférico com quase 10 dias sem chuva, com temperatura próxima de 30 graus e mínimas também perto de 20 graus. Então é um período bem mais quente do que o normal e em princípio isso não se configura este cenário para o mês de maio. Em termos de temperatura, anomalia também. Área em branco significa temperatura dentro da média. Área em amarelo, mais quente do que o normal. Em azul, mais frio do que o normal. Maio, tendência de temperatura dentro da média. Então, as massas de ar polar começam a avançar mais intensas e é provável que nós tenhamos episódios, ainda que curtos, mas em que a geada pode ser significativa no mês de maio. Olha que interessante o mês de junho. Mês de junho que é um dos meses mais frios, até porque a gente tem exatamente o começo do inverno aí mais forte, as noites são mais longas, tendência de temperatura abaixo da média. Então poderemos ter períodos de frio intenso e com geada significativa. Julho também. Falo isso por quê? Porque quando a gente olhou o campo da chuva, a gente viu chuva abaixo da média. Então não se vê períodos muito longos ou de chuva excessiva. Então, se é chuva abaixo da média, tem período de tempo seco, tem período favorável à geada com essa combinação de temperatura um pouco abaixo da média aí. Não é muito abaixo não, aqui junho e julho. Agosto já com tendência de temperatura dentro e acima da média, lembrando aquilo que eu mencionei de agosto, muitas vezes ter situação de bloqueio e temperatura mais alta. Setembro, ligeiramente acima da média, outubro e também o mês de novembro e dezembro já dentro da média. Então a gente pode ter uma primavera mais quente do que o normal, apesar daquele resfriamento lá no Oceano Pacífico. Olhando a saída desse outro modelo, o modelo da NASA, maio um pouco mais quente que o normal, ele tem uma configuração completamente diferente, olha para junho e julho, com temperatura acima da média, mas vejam, alguma área aqui muito pequena de temperatura um pouco mais baixa do que normal, e ele coloca todos os meses praticamente aí até dezembro com temperatura acima da média. Então o modelo da NASA é completamente diferente. Gerando o gráfico, a gente vê aqui o gráfico de temperatura, a gente vê para a região de Getúlio Vargas também um período bem dentro da climatologia, junho, julho e agosto, concentrando aí as marcas menores de temperatura e essa tendência realmente da temperatura agora a partir de maio começar a ter esse declínio maior com marcas mais baixas acontecendo pela região de Getúlio Vargas. Então, um cenário bem interessante em relação à temperatura. Em termos de prognóstico, a gente fica com um risco maior da geada, geada significativa, né, aquela geada de risco, a partir do final do mês de maio. Junho e julho concentrando provavelmente os períodos de maior risco, de maior propensão à geada. Em geral, o que a Metsul avalia é que a temperatura deva ficar muito próximo da média nos meses de junho e julho. Talvez algum episódio ou outro, uma erupção de frio mais forte, pode até baixar um pouco da média, mas em geral
dentro da média, que significa frio, que significa dias de inverno, dias que podem trazer geada, dias que podem, dependendo da condição atmosférica, trazer até algum episódio de neve em 2021. Ano passado a gente teve um episódio de neve bem significativo, foi no mês de agosto, e quem sabe aconteça de novo em 2021. Então, em termos de temperatura, a gente deve ficar muito próximo da média, ou seja, o frio acontece, assim como no passado o frio foi bem presente, a gente não teve longos períodos de frio em 2020, acreditamos que no período de 2021, pelo menos por enquanto, essa é a perspectiva. Para a lavoura de trigo, em geral vai contribuir, vai ser uma temperatura que a gente pode dizer boa, entre aspas. Aí tem que monitorar o risco de geada, que é só no curto prazo realmente que a gente consegue trazer essa condição. Geada tardia, menor risco esse ano. Ano passado nós tínhamos um risco grande, esse ano a gente não vê esse risco da geada no tarde. A geada no frio não se confirmou, não aconteceu. A geada no tarde, pelo menos por enquanto, o prognóstico é de que esse risco seja pequeno. Agradeço mais uma vez o convite, espero ter contribuído de alguma forma para o planejamento de vocês, e eu peço que, se tiverem dúvida, por favor, entrem em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço aí, boa semana!